Bom, o segundo caso de forças resultantes vão envolver forças que não estão na mesma direção, certo? Então eu posso ter uma força na vertical e outra na horizontal. Isso vai ter um impacto para a gente trigonométrico, porque para conseguir calcular essa resultante, nós vamos precisar revisar algumas relações trigonométricas. Tá? Então a primeira coisa é a gente lembrar que em um triângulo retângulo, tá? O que é um triângulo retângulo? Um triângulo que possua aqui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Tá? E aí esse triângulo ele tem algumas medidas, tá? Entre elas a hipotenusa, que é geralmente a maior medida, né? O maior valor desse triângulo. Ele possui dois catetos, que são os lados desse triângulo. Tá? E eu sempre vou denominar esses catetos como cateto oposto ou adjacente. Para nominá-los assim, eu preciso olhar para um dos ângulos. Então, fora o ângulo reto aqui, eu tenho dois ângulos. Esse que está representado e um outro que está representado aqui. Então, olhando para o ângulo θ, isso aqui é a letra grega chamada θ, eu tenho que o cateto oposto a ele, ou seja, que está do lado oposto a ele, é esse pedaço aqui referente à altura do triângulo. E o cateto adjacente a ele é o cateto que está aqui embaixo dele. Tá? Se eu pegasse esse ângulo aqui, ó, poderia chamar de ângulo alfa, o cateto oposto seria esse e o cateto adjacente seria esse daqui. Tá? Mas em geral a gente sempre vai olhar para esse ângulo aqui. Outra coisa que eu tenho que lembrar é relações de seno, cosseno e tangente. Tá? O que é o seno? É a medida do cateto oposto, que é esse cara aqui, sobre a hipotenusa. O que é o cosseno? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o seno sobre o cosseno ou a tangente sobre, o cateto oposto sobre o adjacente. Tá? Então, lembrando disso, nós chegamos ainda numa outra relação do triângulo retângulo, que é o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Diz que em um triângulo retângulo, o cálculo da hipotenusa pode ser dado, né, pela soma do quadrado dos catetos, a raiz da soma do quadrado dos catetos. Tá? Então a gente vai precisar lembrar disso para o que vem pela frente. Outra coisa, seno, cosseno e tangente, essas medidas que nós tiramos aqui do nosso triângulo, eles têm o que nós chamamos de ângulos notáveis, que são o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Você muito possivelmente já ouviu uma musiquinha que imita a música de Natal sobre isso daqui. Tá? Então não vou cantá-la, mas você deve estar cantando na sua cabeça agora. E lembrar um negócio importante, que todas essas relações aqui de seno, cosseno e tangente, elas vêm de um negócio chamado círculo trigonométrico, tá? Que vocês possivelmente vão estudar mais para frente. Ok, gente? Então vamos lá, sem mais delongas, nós vamos para o primeiro caso, que é as forças. Quando eu tiver forças que nós chamamos perpendiculares atuando em um corpo, tá? Aqui que é uma força perpendicular, elas formam um ângulo de 90 graus. Opa, ângulo de 90 graus, eu lembro do nosso triângulo retângulo. Então, eu vou ter esse ângulo reto, eu vou chamar de Fy a força no sentido vertical. E vou chamar de Fx a força no sentido horizontal. Como que eu faço a resultante nesse caso? Se a gente fizer um processo aqui vetorial, tá? Não podemos esquecer que força é uma grandeza vetorial, nós vamos perceber que o movimento desse objeto ele se dá em diagonal. Tá? Ele sai nesse movimento diagonal. Então a nossa força resultante ela é uma força calculada em diagonal. Melhor ainda, eu quero que vocês entendam o que? Se essa força resultante ela sai aqui no meio entre essas forças que estão aplicadas, se eu olhar para esse desenho e eu projetar esse pedaço aqui, ó, vertical, para cá,
Que figura que se formou? Se forma um... Cliquei errado. Se forma um triângulo, retângulo, que nós vimos como que se calcula a hipotenusa. Então, nessa representação, a nossa força resultante ela equivale à hipotenusa de um triângulo. Tá? Então, para calcular a hipotenusa, a gente vai usar a relação do Teorema de Pitágoras. Aplicando para as nossas entidades aqui, eu teria o fy ao quadrado mais o fx ao quadrado. Tá? Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu tenho um barco motorizado. Aqui eu tenho o desenho já para vocês. Eu vou resolver ele na prática. Então, tem um barco motorizado se movendo para sul. Então, o sentido de movimento dele é para o sul. Tá? Sul fica para baixo. A correnteza, esse barco está sujeito a uma correnteza que vai jogar ele para o sentido oeste. Ou seja, vai jogar ele para a esquerda. Então, o barco ele vem para frente, né? Ele exerce uma força de 800 newtons. Tá se movendo com uma força de 800 newtons e a correnteza exerce contra ele uma força de 600 newtons. Tá? Sabendo que esse barco ele tem 1.200 quilos, a gente quer calcular a aceleração desse barco, ok? Então, gente, primeira coisa, fazer a representação dos vetores. Então, sul e oeste são direções distintas. Um está na horizontal, um está na vertical. Isso vai implicar que o barco, o movimento dele, vai se dar aqui em diagonal. Sabendo que o movimento dele vai ser na diagonal, qual que é a força efetiva com que ele vai nesse movimento? Tá? Ou seja, ele tem 800 para baixo, 600 para a esquerda, ele vai se mover com uma força um pouco diferente dessas na diagonal. Como que eu faço esse cálculo? Tá? Eu vou calcular o Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras, porque essa resultante ela tem o mesmo valor de cálculo de hipotenusa. Então, o vetor horizontal é 600, o vetor vertical é 800. Fazendo aqui o cálculo, eu ficaria com 800 ao quadrado mais 600 ao quadrado, me dá 10.000, né? Dá 100.000. E aí, quando eu tiro a raiz dele, eu fico aqui com essa força de 1.000 newtons. Então, isso aqui, essa força resultante é de 1.000 newtons. Só que não acabou aí, porque a aceleração é força resultante sobre a massa. Então, se eu pegar a força resultante, que é 1.000, e dividir pela massa, eu calculo uma aceleração de 0,83 metros por segundo ao quadrado. Ok, gente? Então,